Você já entrou em um cômodo e sentiu como se alguém tivesse recuado sutilmente durante um abraço, ou talvez se inclinou levemente na direção oposta? Você se pergunta se eles notaram algo estranho. Você verifica suas roupas, talvez até mesmo seu hálito, e tudo parece bem. Mas ainda assim, há aquela sensação persistente. Algo não está exatamente certo. Foi exatamente assim que Eleanor se sentiu. Ela tinha 74 anos. Estava tão afiada como sempre bem vestida e se orgulhava de sua aparência. Seus vizinhos frequentemente diziam que ela não parecia ter mais de 60 anos. Mas uma tarde, enquanto segurava sua bisneta no colo, a pequena fez uma careta e disse suavemente: "Vovó, você cheira a livros velhos." Não era para ser ofensivo, mas o coração de Eleanor afundou. Aquele momento ficou com ela por semanas. O que era? Ela tomava banho diariamente, usava loção perfumada, até mesmo usava um perfume leve. Então, por que ela ainda carregava aquele cheiro de idoso inconfundível? Aqui está algo que a maioria das pessoas não fala. À medida que envelhecemos, nossos corpos mudam de maneiras sutis, mas poderosas. A química da nossa pele muda, nossos hormônios se ajustam, e há pequenos lugares, muitas vezes negligenciados, em nossos corpos que silenciosamente prendem umidade, óleo e bactérias, mesmo que nos banhemos regularmente. Essa mistura cria um cheiro único, um que muitos idosos nem percebem que está lá. E a verdade é que não tem nada a ver com falta de limpeza. É sobre não prestar atenção àquelas pequenas áreas escondidas que raramente recebem atenção. Hoje, vamos falar sobre 3 áreas específicas. 3 zonas que a maioria das pessoas com mais de 60 anos esquece de lavar adequadamente e que são os maiores culpados pelo cheiro de idoso. Você não precisará de sabonetes caros ou de esfregar-se até ficar vermelho. Apenas algumas pequenas mudanças, e você pode eliminar até 99% daquele cheiro persistente. Mas ainda mais do que isso, você se sentirá mais fresco, leve e confiante em cada momento, seja abraçando um ente querido ou apenas sentado em casa em silêncio. Vamos começar com o primeiro lugar que quase ninguém fala, logo atrás das orelhas. Agora você pode estar pensando, atrás das minhas orelhas? O que pode haver lá? Mas aqui está a questão. Essa pequena área da pele está carregada de glândulas sebáceas, e à medida que envelhecemos, essas glândulas tendem a produzir mais de um óleo específico chamado nonenal, que se mistura com suor e células da pele. Quando essa mistura fica presa atrás das orelhas, especialmente se você usa óculos ou aparelhos auditivos, ela cria um cheiro mofado e estagnado que é surpreendentemente teimoso. Harold, um animado senhor de 78 anos que se orgulhava de sua limpeza, me disse uma vez: "Eu uso o mesmo sabonete há 40 anos, nunca tive problemas." Mas depois que sua filha mencionou que ele tinha um leve cheiro azedo quando ela beijou sua bochecha, ele começou a inspecionar sua rotina. Foi então que ele percebeu, ele lavava o rosto, esfregava o cabelo, mas nunca pensou 2 vezes na pele atrás das orelhas. E ele não está sozinho. Esse espaço é tão pequeno, tão fácil de esquecer, especialmente quando os banhos se tornam mais rápidos ou menos frequentes. Adicione a pressão das armações dos óculos ou dos aparelhos auditivos. E você tem uma área quente e fechada que prende suor e olhos, sem lugar para ir. Não leva muito para reverter isso. Durante sua lavagem matinal ou noturna, use um pano macio e úmido e limpe suavemente atrás de cada orelha. Não apenas o lóbulo, mas a área onde a orelha encontra o couro cabeludo. Você provavelmente notará um leve filme ou sensação oleosa. Essa é a acumulação. Um limpador suave e não secante 1 ou 2 vezes por semana pode manter essa área limpa, sem irritar a pele. O que é poderoso em prestar atenção a esse pequeno ponto não é apenas a mudança física, mas a transformação emocional que isso traz. Quando Harold começou esse novo hábito, ele me disse algo bonito. É como se eu me reconhecesse novamente. Essa confiança silenciosa, essa sensação de estar verdadeiramente à vontade em sua própria pele, começa com atos simples de cuidado. Agora, vamos nos mover apenas alguns centímetros para outra zona escondida, a nuca. Escondida sob colarinhos, cachecóis ou cabelos longos, a nuca é frequentemente esquecida.
No entanto, é um dos maiores pontos de odor corporal. Por quê? Porque é onde suor, óleo do cabelo e células da pele se encontram, se misturam e permanecem. Mesmo quando seu cabelo está limpo, mesmo quando seu rosto parece fresco, esse ponto pode silenciosamente prender odores, especialmente em dias mais quentes ou após atividades. Peggy Ruth. Aos 76 anos, ela tinha uma graça silenciosa. Sempre cheirava a lavanda. Mas ela me disse: às vezes, quando tiro a blusa no final do dia, sinto um cheiro azedo, como se algo estivesse apodrecendo lá atrás. Essa é a nuca. Não é sempre visível e não parece sempre suja. Mas aqueles poucos centímetros de pele podem reter óleo e suor como uma esponja. A parte complicada é que essa área muitas vezes não é enxaguada adequadamente durante banhos rápidos. Estamos acostumados a lavar nossos rostos e cabelos, mas a pele entre eles, ela é negligenciada. A solução é deliciosamente simples. Basta levar alguns segundos a mais para esfregar suavemente a base do pescoço durante o banho. Se você usa o cabelo longo, levante-o e deixe a água morna alcançar a pele. Se você usa chapéus ou cachecóis com frequência, certifique-se de limpar essa área mais regularmente, já que o calor preso a torna ainda mais propensa a odores. E aqui está um benefício surpreendente que Ruth descobriu. Uma vez que ela começou a limpar a nuca mais minuciosamente, não apenas o odor desapareceu, mas seu perfume favorito começou a cheirar melhor e durar mais. Isso porque a fragrância não combina bem com óleo e suor antigos. Quando você começa com uma tela limpa, seu cheiro é verdadeiramente seu e as pessoas notam. Frequentemente pensamos em autocuidado como algo grande, exercício, alimentação saudável, tomar vitaminas. Mas, na verdade, são essas pequenas rotinas silenciosas que moldam como nos sentimos dia após dia. Atrás das orelhas, a nuca. Elas parecem tão pequenas, mas quando você cuida delas, você recupera uma parte de si mesmo que pode nem perceber que estava faltando. E agora que exploramos essas duas áreas frequentemente negligenciadas, há mais uma a descobrir, uma que está bem no centro do seu corpo, segurando silenciosamente mais do que apenas fiapos ou sabonete esquecido. É incrível como algo tão pequeno, tão escondido, pode ter um impacto tão poderoso em como nos sentimos em nossa própria pele. Depois de olharmos atrás das orelhas e ao longo da nuca, há mais um lugar surpreendente que contribui fortemente para aquele sutil cheiro de idoso. E ele está bem no centro do seu corpo, coletando silenciosamente mais do que a maioria das pessoas percebe. Estou falando do umbigo. Sim, aquela pequena e esquecida cavidade em seu abdômen que está lá desde o dia em que você nasceu. A maioria das pessoas nunca pensa duas vezes sobre isso após a infância. De fato, muitos idosos com quem conversei admitem que não limparam intencionalmente o umbigo em anos. Mas o que vive dentro daquela pequena cratera pode te surpreender. E pode ser a razão pela qual você tem percebido um cheiro desconhecido que parece te seguir ao longo do dia, não importa com que frequência você se banhe ou troque de roupa. Deixe-me contar sobre Charles. Aos 74 anos, ele tinha um coração bondoso e um senso de humor espirituoso que fazia todos se sentirem à vontade. Ele vivia de forma simples, mas era meticuloso. Suas camisas estavam sempre passadas, seus sapatos brilhando. No entanto, toda tarde, ele notava um leve odor mofado se aproximando. A princípio, ele achou que era apenas seu detergente. Depois, talvez fossem suas axilas ou a parte de trás do pescoço. Mas nada parecia mudar. Até que um dia, sua esposa perguntou gentilmente: "Querido, quando foi a última vez que você limpou seu umbigo?" Ele riu. "O que quando eu tinha 10 anos?" Mas a curiosidade falou mais alto. Naquela noite, ele pegou um cotonete umedecido e limpou suavemente seu umbigo. Para sua surpresa, havia uma acumulação. Nada alarmante, mas definitivamente o suficiente para explicar o cheiro misterioso. O umbigo atua como um pequeno bolso, um espaço escuro e fechado onde suor, pele morta, óleos naturais e até fiapos se acumulam sem muita circulação de ar. E como não parece sujo e muitas vezes não tem a aparência de estar, acaba sendo negligenciado. Adicione a isso cinturas apertadas, clima quente ou um pouco de barriga extra em nossos anos mais avançados. E aquele pequeno espaço permanece úmido por mais tempo do que você imagina.
O resultado? Uma fermentação suave de bactérias e suor que produz um odor muito específico, um que pode facilmente ser confundido com outra coisa. Limpar não precisa ser complicado. Na verdade, é incrivelmente simples. Durante seu banho, use a ponta do dedo ou um pano macio com água morna e um pouco de sabonete suave para limpar o interior do seu umbigo. Não cave ou esfregue com muita força. Se já faz um tempo, você pode encontrar alguns resíduos mais escuros ou uma acumulação serosa. Isso é normal. É apenas seu corpo fazendo o que sempre fez. Depois, certifique-se de secar completamente a área com uma toalha macia. A umidade que permanece é o que leva ao cheiro mofado. Se você tende a suar mais ou vive em um clima úmido, considere usar um pouco de tônico sem álcool em um algodão entre os banhos apenas para manter a área fresca. Nada sofisticado, apenas o suficiente para desencorajar o crescimento bacteriano. Agora, por que isso é tão importante? Porque seu umbigo está em uma parte central do seu corpo. Ele está perto de suas roupas, suas mãos, sua região abdominal. Quando você se inclina para um abraço ou se senta ao lado de alguém à mesa, odores sutis daquela área podem subir. As pessoas podem não saber exatamente de onde vêm, mas notam algo, e isso pode afetar quão próximas elas se sentem de você. Mas aqui está a parte bonita. Quando você começa a dar a essas pequenas áreas a atenção que merecem, você não está apenas removendo odores, você está reconstruindo seu senso de conforto pessoal. Você começa a se mover pelo mundo de forma diferente. Seus abraços se tornam mais completos. Você ri sem se preocupar. Você se senta ao lado de amigos ou familiares sem se questionar. E esse tipo de liberdade vale muito mais do que qualquer colônia ou purificador de ar. Uma vez conversei com uma mulher chamada Evelyn, de 8 anos e cheia de sabedoria. Ela me disse: toda manhã eu limpo meu umbigo e digo a mim mesma: você ainda importa. Não se trata apenas de higiene para ela. É um pequeno ato de dignidade diária. Um lembrete de que seu corpo ainda merece cuidado, respeito e atenção. Frequentemente falamos sobre manter-se ativo, comer de forma saudável ou exercitar o cérebro à medida que envelhecemos. E essas coisas são vitais. Mas esses atos de autocuidado mais silenciosos e íntimos, eles são igualmente poderosos. Eles sussurram para sua alma: eu não me esqueci de você. E talvez isso seja o mais importante. Não apenas sentir-se fresco para os outros, mas sentir-se renovado para si mesmo. Quando você cuida dos lugares que ninguém mais vê, você começa a brilhar de dentro para fora. As pessoas sentem isso na maneira como você fala, na forma como se comporta, na maneira como sua presença preenche suavemente uma sala. Então, reserve esses momentos extras, atrás das orelhas, ao longo da nuca, dentro do umbigo. Essas não são apenas dicas de higiene, são presentes que você se dá, lembretes diários de que seu conforto importa, que como você cheira, como se sente, como se move pelo mundo, ainda importa profundamente mesmo agora. E se ninguém te disse isso hoje, deixe-me ser a pessoa a dizer: você merece sentir-se limpo, confiante e orgulhoso de cada parte de quem você é. Cada ruga, cada dobra, cada lugar macio e secreto, tudo faz parte da sua história e merece um cuidado gentil. Não há vergonha em odor. Nossos corpos são sábios e sempre estão se comunicando. Mas uma vez que você sabe onde olhar e como ouvir, pode responder com bondade, com ação, com amor. Agora que falamos sobre essas áreas escondidas, atrás das orelhas, a nuca e o umbigo, você pode estar se perguntando: algo tão simples pode realmente fazer tanta diferença? E a resposta, meu amigo, é sim, 1000 vezes sim. Mas a diferença não se trata apenas de cheiro. É sobre algo mais profundo, algo mais pessoal. É sobre dignidade, confiança, a sensação silenciosa e poderosa de estar em paz em sua própria pele. Deixe-me compartilhar um momento com você que ainda me dá arrepios. Uma vez conheci um senhor chamado Thomas, um professor aposentado de 83 anos que cuidou de sua esposa em tempo integral por quase uma década. Ele era atencioso, gentil, o tipo de homem que sempre abria a porta para os outros. Mas ele compartilhou algo comigo que tocou meu coração. Ele disse: você sabe, por muito tempo, eu parei de cuidar de mim mesmo. Eu ainda tomava banho, claro,
mas eu não me via mais. Eu apenas fazia o básico e seguia com o dia. Então, uma noite, minha neta subiu no meu colo, se aconchegou na minha camisa e disse: "Vovô, você cheira tão bem." E eu percebi que estava perdendo esse tipo de proximidade há muito tempo. Deixei escapar sem nem perceber. O que mudou não foi um novo perfume ou sabonete caro. Foi que ele começou a cuidar novamente daquelas áreas esquecidas, atrás das orelhas, no pescoço, no umbigo, com intenção silenciosa. Alguns minutos por dia, sem grandes anúncios, apenas respeito próprio, praticado em silêncio. Não costumamos falar sobre como o envelhecimento muda não apenas nossos corpos, mas nossos hábitos, nossas rotinas e, às vezes, até mesmo nossas crenças sobre o que merecemos. Em algum momento, muitas pessoas começam a acreditar que frescor, beleza ou até mesmo intimidade pertencem à geração mais jovem, mas isso está longe da verdade. A limpeza não se trata apenas de parecer bem ou evitar constrangimentos. Trata-se de conforto. Trata-se de orgulho. Trata-se de dizer: eu ainda importo. Minha presença ainda merece cuidado. Quando você limpa essas áreas escondidas, não por medo, mas por amor, você está recuperando uma parte de si mesmo. Talvez você tenha notado algo sutil, um pouco de distância quando as pessoas abraçam, um certo olhar quando alguém se aproxima, ou talvez você simplesmente não tenha se sentido tão fresco quanto costumava. Tudo bem. Isso é humano. A parte bonita é que está totalmente ao seu alcance mudar, e a mudança não precisa ser difícil, não precisa envolver rotinas caras, esfregações dolorosas ou horas na frente do espelho. Basta um pouco de consciência, um pano suave, alguns segundos a mais, uma disposição para amar as partes de si mesmo que ninguém mais vê. Vamos ser honestos, o envelhecimento traz seus desafios. Nossos músculos ficam rígidos, a energia diminui e, às vezes, apenas passar pelo dia parece uma conquista. Mas você ainda está aqui. Você ainda é você. E isso, por si só, vale a pena celebrar. Então, talvez hoje seja o dia em que você recupere uma pequena parte de si mesmo. Você alcança atrás das orelhas, limpa suavemente a base do pescoço e dá ao seu umbigo a atenção que ele merece. Pode parecer simples, mas os efeitos se espalham. Suas roupas parecerão mais frescas. Seus abraços parecerão mais calorosos. E mais do que tudo, você se moverá pelo mundo com um tipo sutil de orgulho que os outros podem sentir, mesmo que não consigam nomear. Você merece isso. Não por causa do que fez hoje, mas pela vida que viveu. Você amou, perdeu, criou famílias, construiu carreiras, enfrentou medos e se manteve firme em meio às tempestades. E em tudo isso, você ainda tem o direito de se sentir limpo, confortável e confiante todos os dias. Então, não deixe que pequenas dúvidas roubem grandes alegrias. Não deixe que a vergonha impeça você de soluções simples. O chamado cheiro de idoso não é uma maldição, é apenas biologia. E agora que você entende de onde vem, tem o poder de preveni-lo. Lembre-se, você não está sozinho. Você não é a única que já se sentiu insegura ou autoconsciente, ou que se perguntou silenciosamente: eu cheiro bem? Essa dúvida é comum, mas a solução também é, e começa com cuidado. Cuidado gentil, amoroso e diário. Antes de terminarmos, quero deixar você com isso. Quando você reserva um tempo para si mesmo, não importa quão pequena seja a ação, você está lembrando ao mundo, e mais importante, a si mesmo, que você ainda importa. Que sua presença ainda carrega peso. Que sua história, seu toque, seu sorriso, ainda trazem luz à vida de alguém. Você nunca é velho demais para se sentir bem em seu corpo. Você nunca está longe demais para aprender algo novo. E você certamente nunca está além do ponto de redescobrir o que é estar plenamente presente, plenamente confortável e plenamente orgulhoso de quem você é. Então, qual é uma pequena coisa que você fará hoje? Você vai pegar aquele pano suave atrás da orelha? Vai limpar suavemente seu pescoço ou explorar aquele espaço silencioso no centro do seu umbigo? Seja o que for, apenas dê esse primeiro passo. Então, deixe-se sentir a paz que vem depois. Se este vídeo falou com você, mesmo que de uma forma pequena, eu adoraria ouvir seus pensamentos nos comentários. O que você aprendeu? O que te surpreendeu? Que hábito você está pensando em adicionar à sua rotina?
Suas histórias significam muito para nós. Verdadeiramente. E se você ainda não fez isso, por favor, reserve um segundo para clicar no botão de curtir e se inscrever no canal. Seu apoio nos ajuda a continuar criando conteúdo honesto e reflexivo para informar, elevar e inspirar outros como você. Obrigado por passar este tempo comigo hoje. Foi uma honra compartilhar este momento de cuidado, compreensão e bondade com você. Até a próxima. Mantenha-se fresco, mantenha-se confiante e nunca esqueça o quanto você importa. Aqui está para viver sua melhor vida em qualquer idade.